seguinte, ele foi perguntado se o Flamengo foi procurado pelo Corinthians. E ele escorregou disso aí. Tanto no início da resposta quanto no fechamento. Por isso que eu concordo com você, com o Gabigol é jogador do Flamengo e não teve negociação, não teve chance. Eu acho que até ali. Mas bem até ali. Porque o próprio Gabriel ontem nas redes sociais relembrou no Twitter, que não é meu Twitter, relembrou o post dele quando ele chegou no Flamengo. Que era o sonho de jogar no Flamengo, tararau, e ele colocou mais um ano. Então, assim, pra ele eu acho que também tava uma coisa meio indefinida. E aí agora sim a parada tá definida. Agora sim fato, ele né? Assim, vai jogar no Flamengo. Claro, se tivesse saído do Corinthians seria, mas teria tido, se fosse agora em janeiro, teria tido uma negociação. Se fosse no meio do ano, seria uma outra negociação, porque tu já poderia assinar um pré-contrato. E um ano é óbvio, né? O contrato dele vai até o final do ano. Isso. Normal, né? Mas eu digo, ele antes não tinha falado nada. Ele estava quieto durante todo esse processo, né? Ele estava na dele, perfeito. Até a entrevista que ele deu no fim do ano, pro Sim. podcast lá. Eu não lembro. Pode pá. Isso. Não ficaram portas fechadas ao Corinthians. Não, e fazia parte de uma estratégia, gente, profissional de qualquer um. Que não se, nesse aspecto, para mim, pelo menos, não se demoniza o Gabriel. Não, zero. É parte do jogo, gente. Claro. Pô, como profissional, por maior que seja e merecidamente a identificação com o Flamengo, era um momento de negociação. Gente, outros gigantescos ídolos da história já aconteceram isso. Pelé, que é o Pelé, já teve com o Santos momentos em que quase saiu. Assim, quase todos, a própria negociação, falar do maior de todos, o Zico teve momentos antes mesmo que poderia ter saído, quando saiu para a Udinese em 83, o Danche de Abranches fez um jogo, já estava, ele adoraria vender como acabou vendendo, falou, não, vamos tentar, vamos nada, o Zico que tentando viabilizar, e ele jogou para ele o Danche de Abranches, que não se peca pelo nome, jogou para ele um negócio que já estava sacramentado e já era interesse, inclusive, do Flamengo vender, como acabou vendendo para o Udinese. Então faz parte da negociação, né? Não estou falando, o Zico em momento algum queria sair, mas naquele momento, pelo dólar, por situações familiares, pelo que era o mercado, acabou saindo, mas prometeu voltar e voltou até um ano antes do que se imaginava, porque também não foi cumprido aquilo que a Udinese havia dito. Enfim, então são circunstâncias normais, gente, de negociação, que não se demoniza o Gabi por conta disso. Não acho que realmente que tem. Agora, Jorge, foi o melhor pro Gabriel e pro Flamengo a permanência? Eu acho que nesse momento o Gabi tá jogando parado, como a gente diz, né? Tá aguardando, porque ele precisa ver. Ele aguardou os movimentos do Corinthians e estava claro que o Corinthians não teria condições financeiras de fazer essa negociação agora. Sim. Jorge, ninguém paga a multa total faltando um ano de contrato. Eu sei, mas mesmo um valor, sei lá, 40% da multa, 30% da multa, o Corinthians não tinha condições de fazer aquele investimento. Nem com vai de Gabigol, de vai de Betis. Nem com o novo patrocínio. E ele também está no compasso de espera do que o Flamengo vai fazer. Sim, eu acho que é o natural que ele cumpra o contrato, que ele consiga tentar recuperar o espaço com o Tite, porque aí a gente vai olhar o que foi o fim de 2023, muita gente cresceu de produção depois da chegada do Tite, muita gente se reabilitou, muita gente que não tinha espaço passou a ter espaço, e o Gabigol foi ficando um pouco atrás nessa fila, né? Um pouco atrás nesse processo com o Tite. Eu acho que é ok pro Gabigol, assim, se ele tinha o desejo de ir pro Corinthians, se isso em algum momento o sensibilizou e não deu certo, ele ainda tem o Flamengo, onde ele é ídolo, onde ele construiu uma história e onde ele tem totais condições de dar a volta por cima, de retomar. Então eu acho que tá tudo bem e que o Gabigol aproveite essa oportunidade. Agora, também é uma coisa, né? Jogadores do porte do Gabigol, que tem o tamanho que tem pro clube, dificilmente não são procurados para renovação nessa janela aí, faltando um ano para acabar o contrato, se ainda existe o interesse do clube em continuar. Então, também... É que se não existe isso, eu acho, o interesse de continuar, também faria sentido você negociar agora para pelo menos receber um valor, então, não? Mas aí é que tá, o Marcos Braz, ele não confirmou nem negou ter sido procurado pelo Corinthians. Isso. Pode ser que tenha acontecido uma conversa e os valores que o Corinthians podia pagar ou estava disposto a pagar pelo Gabigol tenham sido muito inferiores, muito abaixo do que o Marcos Braz projetava. Então, só que também tem outro problema. Se você não vende agora, seja lá por qual for o valor, você não vai vender a preço de maçã, mas você não vai também, né? Ele vai sair de graça daqui a 6 meses, né? Ele vai poder assinar o contrato daqui a 6 meses para sair de... Pode ser a banana, pode ser a maçã, pode ser a melancia, pode ser qualquer coisa. É porque a banana o pessoal usa mais, né? Mas a banana tá cara. Tá bem cara. Nossa. Mas tá baratinha perto do que é pitaia.
Na próxima encarnação eu vou produzir é um negócio tão fácil de plantar. Porque pitaia gourmetizou, é meio gourmet, não é? Cara, é a coisa mais cara da história da humanidade, pitaia. E dependendo do lugar que você compra... Rolex ou pitaia? Dependendo do lugar que você compra, se for no mercado municipal de São Paulo, é o preço do Rolex. Perfeito. Perfeito. Já caí nesse golpe. E se vierem, você vai entregar... Você quer o saco de pitaia ou o meu Rolex, se vier te roubar? Ô, Giovano, o Marcos Braz ontem deu essa entrevista no aeroporto na chegada do De La Cruz, que já era um nome bastante falado, né, no Flamengo há algum tempo. Agora sim confirmado, chegou o De La Cruz e tal. Como você acha que vai ser o encaixe do meio-campo? O que o Tite vai fazer para conseguir encaixar o De La Cruz nesse meio-campo do Flamengo? Dá para ele e a Arrascaeta jogarem juntos, né? Não, sem dúvida. E até por isso a gente estava conversando alguns programas antes do Everton ir para o Bahia, que a chegada do De La Cruz era um entrave para uma renovação do Everton, porque ele perderia muito mais espaço, porque certamente o encaixe vai ser feito com o De La Cruz como titular. Agora, sobre o Gabigol, provavelmente ele vai ter que aceitar uma redução de salário, uma redução nos números que ele ganha, para renovar com o Flamengo, porque não se justifica você pagar a bolada que o Flamengo paga, mesmo ele sendo ídolo, para um jogador que hoje é reserva e provavelmente seguirá na reserva. Não tem condição alguma, então vai depender também se o Gabigol vai aceitar esse tipo de coisa. No Corinthians, eu sigo achando que é um absurdo ele ir pro Corinthians pela fase que o Corinthians se encontra financeiramente. Mas no Corinthians ele seria o centro do projeto. Mesmo um projeto mais complicado. Um projeto que não vai brigar pelas mesmas coisas que o Flamengo briga. No Flamengo ele só é mais uma peça da engrenagem. Hoje é isso. Mauro, a chegada do De La Cruz muda o patamar? Não, mantém. Mantém. Mantém o patamar não eleva absurdo um pouquinho do Flamengo, assim, eu para 24 espero muito mais do Flamengo. Primeiro porque manteve um treinador, um excelente, experiente treinador com aquela vontade de voltar a fazer o que ele fazia em clube no Brasil até o Corinthians 16. Algumas peças do Flamengo, acho que, não gosto de usar o termo peça, mas escapou, vai. Alguns nomes poderiam dar uma mexida, como de fato mexeram, porque muito da responsabilidade do ano terrível do Flamengo no ano passado passa assim pelo Braz, passa assim pelo Landim, passa pelo Vitor Pereira, passa pelo São Paulo, não dá para cobrar do Tite, né? Porque chegou em cima. Sim. Mas passa de novo pelos jogadores, né? Um elenco de jogadores dos mais impressionantes que eu vi na minha vida, pro bem e pro mal. É o time de 22, aquele começo horroroso com o Paulo Souza. Claro que o Paulo Souza era o responsável, talvez o principal, mas não é que bastou. Entrou um treinador, que é um novo treinador da seleção, que é muito bom, mas não dá para usar outra expressão, não ser o água pro vinho. O que mudou, não é nem água, da lama pro vinho. O Flamengo de 22, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Com o que está chegando, com o que está ficando, ainda, claro, o mercado é aberto para o Flamengo, para todo mundo, é Flamengo para voltar a disputar de novo tudo, para disputar mesmo tudo em 24. Eu acho que sim. Para mim já era antes do De La Cruz e se reforça isso com o De La Cruz.